Saiu o terceiro episódio da segunda temporada de What If e é isso, né? Eles só pegaram um filme famoso e botaram um Hulk no meio. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e essa é a minha análise nota desse episódio que conta o que aconteceria se o Happy Hogan salvasse o Natal. Imediatamente eu pensei que teria algum envolvimento do Papai Noel nessa história, porque para quem não sabe, o Papai Noel realmente existe no universo Marvel, nos quadrinhos pelo menos. E ele inclusive é um mutante, mas não teve nada disso. Inclusive eu fiquei muito curioso com o fato de que nenhum desses What Ifs, nenhum desses universos alternativos até hoje mostrou sequer um mutante. Já parou pra pensar nisso? O multiverso explorado, observado pelo Vigia não tem mutantes ainda. Parece que a Marvel ainda não se sentiu confortável para explorar esse setor e nem vai dar liberdade para a série What If de brincar com essas possibilidades antes de nós vermos mutantes sendo melhores trabalhados em filmes e em animações. Como a gente sabe muito bem, tem o filme Deadpool 3, que já está marcado para ser meio que a estreia dos X-Men na Marvel Studios, e tem a animação dos X-Men, X-Men 97, que tá para estrear ano que vem também, para trazer os mutantes, os X-Men com tudo, para o cenário das animações da Marvel Studios. Então, do ponto de vista multiversal, o Arif está se prevenindo, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe uma terceira temporada, seria muito bom ver isso tudo se misturando na temporada 3, hein? Mas enfim, a história desse episódio é depois de Homem de Ferro 2, depois de Vingadores, mas ainda antes de Era de Ultron, porque foi em Era de Ultron que nós vimos os Vingadores usando aqueles drones do Homem de Ferro, que são aquelas armaduras do Homem de Ferro autônomas, que não são nem armaduras, né? São como se fossem robôs mesmo. Inclusive foram dominados pelo próprio Ultron durante os acontecimentos do filme. Só que quem aparece aqui e faz a mesma coisa que o Ultron fez foi o Justin Hammer, que é aquele cara fracassado do filme do Homem de Ferro 2, que ficava tentando imitar o Tony Stark, o cara cheio de piada sem graça, mas virou o maior alívio cômico aqui. E essa é a pegada. Se a gente ficar tentando assistir esse episódio como se fosse um episódio de ação, um episódio sério, nós vamos sair profundamente decepcionados, porque é um episódio total de comédia. Dá pra ver pelo protagonista e pelo vilão. Pô, é o Justin Hammer e o Happy Hogan. E tem um monte de referência a vários filmes. Por exemplo, o Justin Hammer mencionou que ele ficou com a língua presa num poste telefônico. E eu logo lembrei de Debi Lloyd, que tem uma cena que um deles fica com a língua congelada num poste. O Capanga pergunta se é aquele filme com a lâmpada, fazendo uma referência a Aladdin. Em um outro momento, logo que ele controla os drones do Tony Stark, ele também faz referência ao Bumblebee dos Transformers. Porém, não tem jeito. Esse episódio inteiro é pura e unicamente uma grande referência, uma grande alusão a um único filme, que é, deixa o like aí pra fortalecer a família Loquia. Beijo lá no coração e vamos continuar. Duro de Matar. Tanto que o Happy Hogan tem uma cena que imita uma cena icônica de Duro de Matar, que ele tá passando pelos dutos de ventilação do prédio. De fato, transformaram a Torre dos Vingadores no Nakatomi Plaza invadido em Duro de Matar. Inclusive, quando o Happy interfona pra Darcy, ele a chama de John McClane, de sacanagem, que é o protagonista de Duro de Matar. E ela pergunta se o Happy quer que ela seja o seu Reginald Val Johnson, que é o ator que interpreta o sargento do filme lá, que é uma dupla do McClane. É descarado o Duro de Matar. Pra não ficar um copia e cola, eles simplesmente inseriram a história do sangue do Hulk ali no meio. A transformação por etapas do Happy Hogan foi muito, mas muito cômica. Achei bem engraçado o processo dele transformando a perna, depois os braços e tudo mais. E de fato, até a gente ver que ele injetou o sangue nele próprio, foi criado um mistério de quem iria se transformar naquele Hulk que apareceu no iniciozinho do episódio. E ficou a questão, né? Porque a transformação do Happy foi muito suave, ele ficou só nervosinho, mas pra mim, pelo menos ficou evidente que a questão da raiva tá resolvida. Ou seja, os Vingadores já podem fazer heróis perfeitos nesse universo com o sangue do Hulk. O Tony Stark foi bem sucedido. Ele agora é o Hulk Hogan, como o Hammer chama, que também é uma baita referência ao astro do wrestling lá nos Estados Unidos que tem esse nome. Mas poxa, aquela luta final do Hammer contra o Happy Hogan foi muito divertida de assistir. Não só por causa da porradaria, mas porque teve piadas muito boas no sentido
de serem condizentes com os personagens. Não foram nada forçadas. A pior coisa nos filmes da Marvel é quando estamos numa cena de ação e um personagem que normalmente é sério precisa fazer uma piada, uma tiradinha engraçada para fazer graça do momento. Não faz sentido. Nessa batalha final, os dois personagens eram bem-humorados. Então fazer graça o tempo todo foi muito da hora e tudo a ver com eles. E também aquele final dos Vingadores chegando fantasiados compensou os Vingadores estarem longe, encontrando com crianças e fantasiados. Foi a cereja do bolo. Mas lógico que tem coisas ruins e eu acho que esse episódio foi o pior da segunda temporada até agora. Tem muitas coisas pra gente questionar aqui sobre esse episódio, viu? Primeiro, por que os Vingadores não estavam ali presentes pra ajudar, não apareceram na hora que as coisas apertaram, tá? Não houve nenhum alarme, nada disso. Claro que o Justin Hammer invadiu o lugar, se preparou para fazer aquilo, porém o Happy pediu ajuda. E todos eles convenientemente estavam ocupados. Esse eu não acho um problema tão grande assim, porque... tipo, história de Natal, sabe? Desde Esqueceram de Mim. Aliás, desde muito antes de Esqueceram de Mim. Mas histórias de Natal dependem muito de coincidências, não é? Então esse não é um problema muito grande. Eu acho que os problemas começam a surgir a partir dessa coincidência. Como por exemplo, mas então por que a SHIELD não tinha uma segurança pesada para auxiliar a Mariah Hill, ou a Maria Hill, fale como preferir, na segurança dos Vingadores também, já que ela própria estava ali naquele local? Por que o Tony Stark, mesmo distante, não percebeu que tinha algo errado com os seus drones? A coisa que o Tony Stark mais ama na vida dele são as suas armaduras, pelo menos naquela altura do campeonato ali, naquela época. Então é muito louco pensar que ele simplesmente ignoraria totalmente a segurança da sua torre, seria totalmente superado pelo Justin Hammer, sem notar que havia nada errado. Enfim, a falta de segurança é assustador. Mas aí você pode pensar, caramba, Loki, você tá sendo muito chato. E talvez eu esteja sendo. Mas é possível que você concorde comigo no próximo ponto, que é, o Hammer foi atrás de uma amostra do sangue do Hulk. Por quê? O Tony Stark estava fazendo experimentos para tentar transformar ele no Hulk sem ter problemas com raiva. Da forma como foi explicado no episódio, não ficou muito evidente se o Tony estava querendo transformar ele próprio no Hulk, sem ter problemas com raiva. Então, peraí, o Tony Stark estava querendo virar um Hulk? Ei! E cadê aquela história da cena pós-créditos do filme do Hulk, quando o Tony Stark se encontra com o General Ross e diz que prefere muito mais o hardware do que a biologia? Parece ou não parece muito incondizente com o próprio Tony Stark querer fazer esse tipo de experimento com o sangue do Hulk? Lógico que a gente pode especular aqui que esse experimento fosse para ajudar o próprio Bruce Banner, pode ser, mas não é isso que o episódio deu a entender, já que o Tony não estava fazendo experimentos para ajudar a controlar o Hulk, e sim para manipular o sangue e criar um Hulk que não tenha raiva. Isso não faz sentido para o personagem do Tony Stark, mas o episódio inteiro se baseia nessa premissa. E outra, o Justin Hammer também é um cara de tecnologia, mas de repente ele também se interessa pelo sangue do Hulk, também é uma coisa fora da área de expertise dele. Outro personagem que está agindo totalmente fora da sua área de atuação, sua área de interesse. E isso tudo fica ainda pior quando a gente lembra do histórico do Hulk no universo cinematográfico da Marvel. O filme solo dele, quando o Hulk ainda era interpretado pelo Edward Norton e não pelo Mark Ruffalo, mostrou a saga dele tentando impedir que o seu sangue caísse nas mãos de outra pessoa, fosse transformado em arma, porque o Bruce Banner sabia como seu sangue era perigoso. Então você acha que o Bruce Banner ia ficar de boa com isso? Ia curtir esses experimentos que o Tony Stark estava fazendo? Não! Porém, no fim do episódio, tava lá o Bruce vendo um novo Hulk, lutando com todo mundo e de boa, comendo um biscoitinho, não tava nem aí. Foi uma cena engraçada? Foi uma cena engraçada, mas... E é nesses momentos que a gente tem que parar pra pensar, pô, vamos julgar o episódio só pela história que ele apresenta ou vamos levar em consideração toda a história que o universo cinematográfico da Marvel já apresentou? Eu acho que é importante sim levar em consideração toda a história que o universo cinematográfico
cinematográfico já apresentou. Afinal de contas, a série What If se aproveita de toda a história que o universo cinematográfico já apresentou. Eles estão contando aqui uma história que se passa depois do filme dos Vingadores. Então é pra gente considerar que tudo que aconteceu até o filme dos Vingadores aconteceu nesse universo também. Então se o Bruce tem a mesma personalidade até aquele filme, Tony tem a mesma personalidade até aquele filme, a história que acontece nesse episódio apresenta muitas incoerências com seus personagens. Vamos para as notas. Personagens nota 6, principalmente porque eu curti bastante o Happy e a Darcy, e até o Justin Hammer teve os seus momentos. Ambientação nota 7, deu para sentir o clima natalino dentro da Torre Stark. Ação 6. Comédia 8, acho que foi o ponto alto aqui do episódio. Drama 5. História 5, com um final 6. Uma nota por diversão para essa noite de Natal, acho que esse episódio merece um 7. Foi muito divertido de ver, mas uma nota crítica, considerando tudo que eu já contei, eu acho que é um 5. Infelizmente, poxa, mas comenta aí o que você achou, né? É importante. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.